Fala pessoal, vamos resolver aqui, né? Na verdade, vamos iniciar uma série de playlist aí de vídeos resolvendo problemas da OBF e problemas que eu peguei de alguns materiais por aí, só que eu fiz algumas modificações para ficar mais de acordo com as questões da OBF, tá? Bom, a gente vai resolver uma série de problemas envolvendo a matéria de mecânica e da física, né? Porque é a base da física, basicamente, né? E, né, na UBF, nessa terceira fase que vai vir agora, acho que, se não me engano, 21, né? Pelo menos vai cair umas 3 ou 2 questões que envolvem os conceitos de mecânica que a gente vai abordar, né? Nessa playlist, tudo bem? Bom, você pode tentar fazer a questão aí, tá? Esse é o problema 1 da nossa lista. Envolve aí conceitos de cinemática, dinâmica no plano inclinado e conservação de quantidade de movimento, tá? Então bora ler a questão aqui. Um bloco de massa Mzinho, suportado inicialmente por um apoio fixo, encontra-se apoiado sobre a superfície de um plano inclinado que forma um ângulo alfa em relação à horizontal. Da parte inferior do plano, paralelamente ao mesmo, é disparado um projétil de massa Mzinho com velocidade constante v, conforme indica a figura. Beleza. Sabendo que o coeficiente de atrito... só diminuir... Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é μ, e que durante a penetração o deslocamento do bloco é desprezível, ou seja, quando o bloco ainda está com velocidade e ainda está entrando no bloco de massa mesão, né, a gente não vai considerar, né, esse deslocamento que tem, porque segundo o enunciado ele é desprezível. Então beleza. Quanto tempo demora para o bloco alcançar novamente o apoio? Considera uma colisão inelástica, a gravidade local G, e que o coeficiente de atrito estático pode ser igual ao coeficiente de atrito cinético, ou seja, ele está pedindo para que a gente não tenha aquele trabalho, né, de determinar qual que vai ser o coeficiente de atrito estático máximo, né, para a gente não trabalhar com aquela desigualdadezinha, né, do coeficiente de atrito estático. Então tá, o que a gente pode implicar aqui nesse problema, né? Que se a colisão é inelástica, significa que vai ser a maior perda de energia que a gente vai ter. Ou seja, tanto quanto o projétil fincar no bloco, os dois vão sair, né, como se arrastando como se fosse um corpo só, né? Então, quando a gente for equacionar lá na dinâmica, né, as forças e tal, a massa que a gente vai ter que colocar vai ser a massa do conjunto inteiro, ou seja, Mzão mais Mzinho, tudo bem? Então, de imediato, antes da gente equacionar, né, tudo que... a parte da dinâmica, né, tudo que a gente acabou de falar aqui agora, vamos logo ver o que se pede nesse problema, né, para a gente já ir atrás das nossas variáveis, das nossas buscas, sem ter que a gente, né, fique dando voltas desnecessárias. Então tá, o que ele quer, né? Ele pede o tempo total, ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida, que foi o que eu coloquei aqui, tá? Então, beleza, ó. Como que a gente pode expressar, né? Quais são as equações que vão descrever o tempo de subida, ó? Então, ó, para o tempo de subida, eu posso escrever, ó, essa equação aqui, ó. V final é igual a V inicial mais ou menos, né? No tempo de subida, claro, vezes a aceleração de subida, vezes o tempo de subida, né? Ok. Só que, no tempo de subida, o que vai estar acontecendo, né? Você vai ter, ó, tem uma figura melhor, ó. No tempo de subida, você vai ter o movimento para cá, né? E você vai ter a aceleração, né, sendo contrária ao movimento do bloco. Ou seja, para o tempo de subida, o sinal que vai entrar aqui, né, vai ser o de menos, tudo bem? E, né, essa velocidade V0 eu vou chamar de U, para que, né, é aquela velocidade que o conjunto Mzão e Mzinho vai sair inicialmente. E a velocidade final vai ser aquela, né, quando ele para, ou seja, quando ele fica zero, ou seja, ele vai percorrer um deslocamento Dzinho, e esse deslocamento Dzinho ele vai ser total quando a velocidade final dele for zero. Portanto, a gente pode concluir que o tempo de subida vai ser U sobre a aceleração de subida, tudo bem?
Então essa aqui, né, é uma das nossas equações. Ok? Agora, para o tempo de descida, vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai ter, ó, a velocidade final na parte da subida vai ser igual a V inicial, só que agora vai entrar um mais, porque, olha lá, na descida o movimento vai estar para cá e a aceleração vai estar a favor desse movimento, tá? Então, ó, vai ser o mais, né? Mais a aceleração de descida vezes, obviamente, o tempo de descida. Bom, a velocidade inicial vai ser justamente a velocidade final no tempo de subida. Então, quem que vai ser zero aqui, na verdade, vai ser a velocidade final, perdão, velocidade inicial, né? Porque quando ele para, né, ele fica com velocidade zero e depois ele inverte seu movimento, tudo bem? Ou seja, o tempo de descida vai ser dado por VF sobre aceleração de descida. Tudo bem? Novamente, a gente tem aqui, né, nossas equações. Ok, então quais são os parâmetros que a gente tem que buscar para a gente obter o tempo total, né? Bom, tá aqui nas nossas equações, né? É essa velocidade U, a velocidade final com que o bloco sobe e depois desce, né? E essa seria a velocidade final dele após encostar no apoio, a aceleração de subida e a aceleração de descida, tudo bem? Ok. Bom, para a gente achar essas acelerações, a gente vai ter que recorrer à dinâmica, tá bom? Se a gente recorre à dinâmica, o que a gente vai ter, né? Do diagrama de corpo livre, né? A gente vai ter o corpo subindo, como eu coloquei aqui, e essas forças que vão estar atuando, PC no alfa e FAT, que ela vai estar se opondo à tendência do movimento, né? Que o movimento, no caso, é plano acima. Então é isso. Bom, você pode perceber que na descida a gente vai ter uma configuração diferente de vetores, o que já sugere pra gente que essas acelerações vão ser diferentes, tanto para a subida quanto para a descida. Então tá, o que a gente pode equacionar para a subida? Para a subida, a gente vai equacionar, naturalmente, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tudo bem? Lembrando que isso, né, é um caráter vetorial. No caso, né, a aceleração aponta no mesmo sentido da força resultante, né? Ou seja, eu vou chamar essa massa de emissão linha. Por que eu vou chamar assim? Porque você vai perceber que essas massas vão se cortar, tá bom? E você vai ver que pouco importa, nesse caso, na aceleração do plano inclinado, ela não vai importar para a nossa análise de aceleração, tudo bem? Então, força resultante vai ser a soma desses dois caras, tá bom? Que eu vou chamar de M', M' vezes G vezes o seno de alfa, tá bom? Mais o FAT. FAT, força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Como o bloco ele não está subindo nem descendo, né, em relação ao plano, então você vai ter que o FAT vai ser a componente normal, né? Vai ser igual a mg cosseno de alfa, tudo bem? Então a gente vai ter que mi vezes a normal, e a normal, né, como a gente já tinha dito, vai ser mg vezes o cosseno de alfa. E isso é igual a massa de aceleração, que no caso é m' vezes a aceleração de subida, tudo bem? Ou seja, você vai perceber, né, que esse m', ele está em todos os lados da equação, então a gente pode simplificar ele. Você vai perceber também, que a gente tem G em ambos os fatores. Ou seja, a gente pode deixar esse fator G em evidência. Ficamos com, então, a aceleração de subida vai ser dada por G que multiplica seno de alfa mais mi cosseno alfa. Então tá. Essa aí, né, seria a nossa aceleração no ponto de subida, tudo bem? Agora, vamos analisar para o ponto de descida. Mas, para o ponto de descida, a única coisa que a gente tem de diferente é justamente a configuração dos vetores, né?
como essas forças aí vão estar atuando no nosso bloco. Você vai perceber aqui, ó, que a única coisa que está de diferente são os vetores, né? Então, quando a gente equacionar a segunda lei de Newton para a descida, a gente vai perceber que a única coisa que vai mudar vai ser justamente esse maisinho aqui, né? E aí, quando a gente for colocar, no caso, esse mais vai ficar menos, né? Porque, enfim, a PC no alfa é maior que φ, por isso justamente que o bloco acelera para baixo do plano, tá? Então, a única coisa que vai mudar para a aceleração de descida vai ser esse menos aqui, ó. Então, a gente tem quase a mesma expressão, não é? Vou só copiar aqui, ó. A aceleração de subida, na verdade, ela é a aceleração também de descida. Só que, né? Só que, né, sem esse mais, né? Sendo, portanto, menos. Então, basicamente, a gente achou, né? As nossas acelerações. Se a gente volta lá para descobrir o que a gente precisa para resolver o problema, a gente já matou, né? Essas incógnitas aqui, né? A aceleração de subida, a aceleração de descida, beleza. O que falta pra gente, né? Equacionar o momento, né? O momento pra a gente achar esse U, essa velocidade U. Faz sentido? Para achar isso, basta que a gente faça uma conservação de momento, né? Que é bem simples, ó. Você vai colocar aqui, ó. Opa. O momento. A conservação, né? Especificamente. Que é o que? A gente vai dizer, o somatório dos momentos nesse eixo que a gente está analisando vai ter que ser igual a antes, né? O inicial ter que ser igual ao final. Ou seja, só escrevendo isso, vai ser P inicial igual a P final, tá? Você sabe que o momento, né? É uma grandeza vetorial, mas como no momento que a gente está analisando a colisão, as nossas velocidades estão todas orientadas para esse sentido, né? Então eu vou tomar como sentido positivo esse que a gente está analisando, tudo bem? Então a gente pode dizer que, ó, mv, que é, né, velocidade e massa do projétil, enquanto o momento do bloco ele está parado, portanto o momento dele é zero, ele vai ter que ser após a colisão, ou seja, quando o projétil finca no bloco e ele sai, né, velocidade plano acima com velocidade u. Então, ó, isso aqui vai ser, ó, mzão mais mzinho vezes u, beleza? Ó, portanto, ó, u vai ser mzinho v sobre a soma das massas mzinho, mais mzão. Beleza, mais uma incógnita ou, né, parâmetro que a gente achou para o nosso problema. Então tá, o que falta, né, para a gente resolver esse problema? Falta pra gente, então, só isso aqui, né, a velocidade final. Que é aí que vai entrar a parte da cinemática que a gente precisa analisar no nosso problema. Uma ideia assim pra gente achar essa velocidade final é analisar a cinemática, né? A cinemática na parte quando o bloco sobe e a cinemática da parte que o bloco desce. Por quê, né? Justamente porque eles têm acelerações distintas, né? Tanto na subida e subida. Então tá. Pode ser também que aconteça, ó, que a gente precise, ó, equacionar quem é esse D. Mas, se isso acontecer, a gente vai ter esse D em função desses parâmetros que a gente já achou, tudo bem? Então, beleza, bora lá. O que a gente pode achar, né? O que a gente pode usar de equação, né, para descobrir essa distância Dzinho, né? Bom, uma boa alternativa é usar a equação de Torricelli, não é? Que diz que, ó, a velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes essa distância que a gente está achando, né? Só que na subida, de novo, quem é zero? A velocidade final. E quem é esse V0 inicial? É o nosso U. Faz sentido? Que a gente achou lá em cima, né? Tá. E a aceleração? A aceleração ela é negativa, lembra lá, ó. A aceleração na parte da subida ela é contrária ao movimento que o bloco está subindo acima. Então, né, a aceleração entra, né, na cinemática como sendo menos, né, 2 vezes A vezes D.
Então tá, a gente conclui disso que a distância ela vai ser dada por u quadrado sobre 2 vezes a aceleração duas vezes a aceleração de subida, né? Então beleza. Isso aqui, né, mais uma informação que a gente precisou. Agora bora analisar para a descida. A gente pode usar a mesma equação. V final quadrado igual a V inicial quadrado. Só que agora vai entrar mais, né? Mais 2 vezes a aceleração de descida vezes o mesmo dzinho, tá? O mesmo deslocamento. Só que quem que vai ser zero, né? Vai ser essa velocidade inicial, né? Porque essa velocidade inicial ela é referente à velocidade final da subida. Portanto, a gente acha, né, que o quadrado dessa velocidade final, ela vai ser dada por 2 vezes a aceleração de descida vezes dzinho. Só que esse dzinho é isso aqui que a gente achou, né? Se a gente substituir isso que a gente achou, vai ficar aqui 2 vezes a aceleração de descida vezes o dzinho, que é o quadrado, sobre 2 vezes a aceleração de subida. Você vai perceber aí que o 2 cancela, né? Ou corta, ou simplifica, como você bem entender. Se a gente tira a raiz quadrada dos dois lados da equação, a gente tem que a velocidade final ela vai ser dada por u vezes, né, a raiz de aceleração de descida sobre a aceleração de subida. Então, beleza, a gente achou uma relação para a velocidade final, né? U vezes AD sobre S, sendo U um valor que a gente achou lá em cima, né? Que, se não me engano, é MV sobre Mzão mais Mzinho. Tá, qual que é a ideia agora, né? A gente, se não me engano, a gente tem todos os parâmetros para resolver. VF, AD, AS, U, ok. Agora é só matemática mesmo, né? A gente pegar esses valores, os dados que a gente encontrou, e substituir nos tempos de subida e descida, né? Sendo, né, a gente acabou de equacionar os tempos tanto de descida quanto de descida, tá? Então, beleza, vamos finalizar o problema agora, só, né, analisando a matemática aí, né? Só colocando os fatores que faltam pra gente concluir. Beleza? Então tá. Olha, o que é mais interessante? Será que é melhor a gente pegar esse tempo de subida e tempo de descida? 1, 2, 3, vai. Olha, o que será que é mais interessante? A gente trabalhar essas equações com os dados que a gente tem separadamente ou colocar tudo, né, em função de um de outro? Olha, tem muitos dados que a gente achou aqui, né? A seleção de F, acho que tem uns 4 dados que a gente tem que substituir. Então vamos trabalhar por partes, tá? Para ver, né? A gente conseguir simplificar o máximo possível das nossas equações, tudo bem? Vamos primeiro trabalhar com o tempo de subida e substituir os dados, né, que a gente achou lá. Beleza? Ó, tempo de subida era o que, né? Era U sobre a aceleração de subida, né? Não era isso? Cadê? Para parar. Exatamente. Beleza. Olha, como a gente tem U em bastante fatores, eu vou deixar ele. Não vou colocar, não vou abrir ele para ver, só para, né? Vai que a gente encontre uma relação ou ele até se cancele. Então tá, vamos então só colocar... vamos então só colocar então o que é a aceleração de subida, né? Ou melhor, vamos colocar o tempo de subida aqui também, só pra gente ver uma coisa. Tempo de subida, cadê? VF sobre AD, beleza. VF sobre aceleração de descida, tudo bem? Ok. Mas quem que é VF, né? Bora trabalhar com o tempo de subida, né? Que parece estar sendo mais interessante. Quem que é VF, né? Ó, VF é isso aqui, ó. Que eu vou copiar, tá? Pam. Pam.
é o tempo de subida, né? Sobre a aceleração de descida, né? Tá. Agora, ao invés da gente colocar aqui esse tempo de descida e de subida, vamos colocar, ó, essa fração de descida para dentro da raiz. Você sabe que isso aqui é uma fração de fração, então isso aqui é a mesma coisa aqui, né? O inverso da fração de descida. Quando a gente coloca essa fração de descida para dentro da raiz, vai aparecer um quadrado nela. Faz sentido? E quando a gente coloca para dentro, você vai ver que esse termo ele vai cancelar com o quadrado. Então, ó, o que vai sobrar pra gente dentro da raiz vai ser o quê? Vai ser, ó, u vezes, né, aí a raiz de 1 sobre a raiz, né, ou seja, AS, deixa eu colocar melhorzinho, AS vezes AD, tudo bem? Só que, para pensar, AS e AD, vamos analisar, né, essas duas relações que a gente tem. Cara, AS e AD, se a gente faz o produto entre eles são basicamente iguais, a não ser, né, por esse menos aqui, né? Quando a gente faz o produto desses dois fatores, o que a gente vai ter? Vai aparecer um quadrado aqui, né, na expressão, e a gente vai ter o produto dessa parte trigonométrica e essa parte trigonométrica. Só que se você parar para pensar bem, isso aqui é um produto notável, né? Se você chama de seno de alfa, ó, seno de alfa de A e micosseno alfa de B, você vai ter o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A diferença aqui, né? Vezes a soma. Ou seja, isso aqui, ó, quando a gente faz o produto, né? Ó, AD vezes AS vai dar, né? G quadrado vezes seno quadrado alfa mais micosseno quadrado alfa. Não é? Verdade. Então bora colocar essa relação lá embaixo que a gente achou. Ó, portanto, a gente vai ter aqui o tempo de subida vai ser U, ou melhor, como o G está ao quadrado, eu vou tirar logo ele da raiz. Então vai ficar U sobre G vezes o inverso daquilo que a gente achou lá em cima, né? Que seria seno quadrado, né? Menos mi quadrado cosseno alfa quadrado também, né? Então, ó, a gente acabou de achar também mais uma relação para o tempo de descida, né? Só que mais enxuta, né? Com os parâmetros que a gente achou certinho. Beleza. A gente também tem o tempo de subida. Vamos só colocar o tempo de subida em função, né? Do que a gente acabou de achar, tá? Que a gente acabou de achar não, né? Dos dados que a gente achou anteriormente. Tempo de subida, portanto, vai ser U vezes G. Isso. G que multiplica, né? Seno alfa menos E quadrado ou mais ou menos. Deixa eu ver. O de subida, o de descida. Pera aí, me confundi tudo. De subida, naturalmente é o de subida, claro. É mais, então. Tá. Ó, mais mi cosseno alfa. Então, beleza. Essa, né? É a nossa tempo de subida, né? Em função dos parâmetros que a gente tinha achado anteriormente. Então tá. O que resta pra gente agora é somar tudo isso, né? O tempo total, portanto, ele é a soma, né? Que a gente acabou de achar, que eu vou copiar aqui, ó. Foi? Beleza. Mais o tempo de subida, né? Que seria também U sobre G vezes, cadê? Seno alfa mais cosseno alfa, inverso, né, disso.
1 sobre seno alfa mais, né? Aqui faltou um mi, né? Que não veio. Menos mais mi cosseno alfa. Beleza? Você vai perceber, ó, que a gente tem, ó, dois fatores aqui que são iguais, né? Ó. Colocando esses fatores em evidência, a gente vai ficar com, finalmente, U sobre G, que multiplica, né? Essa galerinha toda aqui, né? 1 sobre seno alfa quadrado, enfim. Ou, pera, acho que faltou uma raiz aqui, não foi? Cadê? Desce, parará. Isso, faltou uma raiz ali, ó. Exatamente, ó. É uma raiz aqui, ó. Nu. Então, ó. Tempo de subida aqui. Pá. Pá, beleza. Então, né? Seria assim. Aí mais, né? Esse fator aqui, tá? Que eu também vou copiar. Então, eu acho que é isso, né? Se eu não me engano, eu acho que não dá pra fazer mais nada. Beleza. Claro, dá pra gente abrir, né, esse U, mas, enfim, a gente sabe quem é U. Então, né, acredito aí que essa seja a resposta, tudo bem? Cabuloso esse aqui, né? Você vê que não é um problema lá muito difícil em questão da física, tá? Ela vai trabalhar com diversas coisas aí da física, né? Cinemática, dinâmica, enfim, um tanto de coisa. Então é isso, gente. Não esquece de se inscrever aí no canal do EOBA, acompanhar a gente lá no Instagram, tá? E ficar aí por dentro das notícias, né? Do que vai vir de preparatório e de vídeos também de outras questões como essa, tudo bem? Gente, muito obrigado aí pela atenção. Abraço aí, bons estudos e é isso aí.